tudo bem? Obrigada por estar conosco aqui em mais um episódio, em mais uma versão do AIDAcast, hoje com o tema de seguro de pessoas, seguro sobre a vida e integridade física. Tenho o prazer de receber aqui comigo hoje Roberta Tapioca e Eri Dolcharski. Eu sou Laura Pellegrini, sou advogada, atuante na área de seguros e presidente do GNT de Seguros de Pessoas da AIDA. E tenho aqui essas duas ilustres convidadas, amigas queridas, para discutir esse tema aí tão interessante, tão importante na nova lei de seguros. A Elida é advogada na área securitária, com mais de 15 anos aí de atuação na área, é vice-presidente do GNT de Seguro de Pessoas da AIDA, e é atualmente coordenadora jurídica em assuntos regulatórios e estratégicos da CNP Seguradora. Eu tenho também aqui ao meu lado a Roberta Tapioca, que é carioca, também advogada, e que tem mais de 20 anos de experiência no setor e atuou em posições estratégicas em grandes seguradoras e atualmente é diretora jurídica na MetLife Brasil. Primeiro, muito obrigada por terem topado fazer parte aqui do AIDAcast. Podem se apresentar, fiquem à vontade para fazer essas considerações iniciais. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, né? Duas advogadas ilustres do setor. E muito obrigada pelo convite, né? Essas conversas são muito importantes. E que bom que a gente está podendo aqui junto desenvolver esses temas aqui para esse GT de seguro de vida. Obrigada. Laura, obrigada. Também quero agradecer o convite para a gente conversar sobre esse tema tão relevante, tão atual, e falar de seguro com você é sempre um presente, né? É uma oportunidade de troca, de aprendizado. Obrigada pela tua companhia na jornada, tanto no grupo de trabalho de pessoas, quanto nos assuntos que a gente mantém no dia a dia. E feliz também, Roberta, de estar aqui com você. A gente já teve algumas conversas profissionais, mas é sempre um prazer em revê-la. Obrigada. É isso, muito obrigada às duas por terem aceitado esse convite. Então, como eu falei no início, o tema do nosso episódio de hoje são os seguros de pessoas, né? Na nova lei do contrato de seguro, a lei 15.040 de 2024, que vai entrar em vigor aí no dia 11 de dezembro, que está batendo a porta. É importante dizer, né, que os seguros de pessoas, que agora são chamados pela nova lei de seguros sobre a vida e integridade física, eles têm um capítulo específico na nova lei, né? E é o objeto do nosso grupo aqui de estudos da AIDA, que está coordenando esse episódio. E esse é um tipo de seguro, né, uma modalidade de seguro muito importante, né, considerando o seu viés previdenciário, seu viés social, e tem ainda uma baixa penetração, né, uma baixa capilaridade aqui no mercado brasileiro. A gente tem ainda menos de 20% da população, de acordo com os dados de 2024, possui um seguro de vida, né? Então, por isso que é importante a gente tratar agora dos temas de seguros de pessoas na nova lei e pensar também como que isso impacta as operações das seguradoras, do mercado, impacta todo o ecossistema de seguros, mas principalmente pensando no cliente final, né? E na intenção de que cada vez mais pessoas tenham acesso ao seguro de vida, que é uma ferramenta muito importante de proteção social, de proteção previdenciária. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta geral para as duas convidadas de hoje sobre a nova lei, né? Então, como vocês sabem aí, a nova lei do contrato de seguro manteve um conceito único, né, de contrato de seguro, que é aplicável tanto para os seguros de danos como para os seguros de pessoas, e que agora ganham essa nova denominação, né, seguro sobre a vida e integridade física. E há diversas disposições específicas, né, para os seguros de pessoas na nova lei, mas também as disposições gerais que estão também aplicáveis aí, tanto para seguros de danos como para seguros de pessoas, e vão impactar o nosso dia a dia nessa atividade aí no mercado. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês: quais seriam as considerações, né, iniciais sobre a nova lei, como que ela pode impactar o mercado de seguro de pessoas, como que vocês estão vendo esse momento atual, né, da legislação no país e as mudanças aí que vem à frente. Quer começar, Roberta? A nova lei, ela é importante, né? Ela é um microsistema de seguro que o Brasil passa a ter, tal qual outros países já têm. Uma lei que traz o tema dedicado de seguros, né, que é muito importante. O que eu achei importante também, em linhas gerais, é que a lei ela reforça
o princípio da boa-fé, o princípio da transparência, o dever de informação entre as partes, que é muito importante, que já vinha no Código Civil, mas também é importante aplicar ao seguro, e como isso faz força e ajuda a manter o mutualismo, né, de onde se origina o seguro. Então, de modo geral, a lei foi muito trabalhada, né? A gente teve oportunidade como mercado, né, de trabalhar em cima disso e chegar num texto final, né, que tem boas perspectivas, mas também tem muitas questões que a gente precisa desenvolver ainda. Então, do seu ponto de vista de regulamentação, ainda vai precisar, tem alguns temas que ainda precisam, né, da ação do regulador para trazer a regulamentação do tema. A gente vai precisar, como seguradora, rever os contratos, rever clausulados, parametrizar sistemas. Isso ainda vai ser importante, vai ser um trabalho que as seguradoras de modo geral vão precisar fazer. Algumas jurisprudências, né, que a gente já tinha pacificado, o próprio Código de 2002 já tinha pacificado, né? A gente vai ter que retomar, reviver alguns temas que já tinham sido pacificados e como é que isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Outras não, outros temas a gente conseguiu agora positivar na lei, né? Então, assim, tem um pouco de tudo, né? Tem coisas boas, tem coisas assim que a gente ainda precisa desenvolver, mas, de fato, é um marco muito importante para o mercado e para o setor. Sim. É uma lei muito abrangente, né? Então, a gente passa ali de 40 e poucos artigos no Código Civil para 134. Então, é uma mudança mesmo de paradigma, eu acho. Qual é a sua visão? E eu acho que a lei acerta, né, quando proporciona, ou objetiva proporcionar uma maior previsibilidade, clareza contratual e, inclusive, um maior equilíbrio nas relações, né? Quando, pelo menos, ela objetiva, né? Eu acho que esse é um ponto importante. No geral, também, eu acho que ela consolida, positiva os entendimentos jurisprudenciais que já estavam consolidados, então, do ponto de vista prático, não traz absolutas inovações em termos, né, jurisprudenciais. E sobre especificamente seguros de pessoas, eu vejo, assim, destaco, né? Acho que tem muitas outras, mas acho que 3 são bem importantes e com um impacto direto. A primeira, agravamento do risco, que deixa de se aplicar diretamente para a vida e integridade física, não podendo gerar negativa de cobertura, mas somente a cobrança proporcional do prêmio, as regras de pagamentos para beneficiários não localizados, então isso acho que é uma novidade bem desafiadora, né? E pontuo também o retorno das discussões sobre suicídio, né? Então, acho que seguro de pessoas, me lembro desses 3 pontos bem importantes. No geral, as disposições claras, especialmente das cláusulas limitativas, que não é necessariamente uma novidade, mas que fica né, reforçado lá no âmbito do seguro, e dizeres mais rígidos na regulação de sinistro. Tudo isso, né, Roberta já apontou, mas revisão de produtos em comercialização, requalificação das equipes que tratam desses assuntos, harmonização das diretrizes do código, da lei, com a normativa da SUSEP que vai vir. Em resumo, é um desafio grande, né, significativo, mas acho que é um caminho para que a gente encontre um mercado de seguros mais transparente, mais moderno e mais acessível. E acho que também acaba sendo uma oportunidade de repensar não só os contratos, mas a forma das seguradoras se relacionarem com os consumidores. Eu acho que esse é o grande ponto chave, e quem entender isso mais rápido vai sair na frente. Então eu vejo com muito bons olhos e positividade aí sobre esse assunto. Não, legal, acho que é sempre bom também a gente aquecer com essa visão positiva, né? Porque a gente tem uma série de desafios, acho que a Roberta lembrou bem, para as próprias operadoras, né, para as seguradoras que operam esse mercado. Então, no seguro de vida, diversas questões procedimentais, operacionais, parametrização de sistemas, questões de TI ali dentro das companhias seguradoras, questões de revisão contratual, que vão dar muito trabalho, vão demandar muito estudo, né? A Herda falou de treinamento de equipes, acho que esse é um momento de estudo, que está todo mundo parando realmente para se readequar a essa nova realidade. De outro lado, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de novos negócios, de novos produtos, de ter mais proximidade com os intermediários e com os próprios clientes, né? Então, tem os dois lados. Acho que
o mercado de seguros vai saber aproveitar essas oportunidades também que vão ser dadas, né? Eu vou puxar um gancho, então, de um próximo tema, e aí entrando um pouco mais na especificidade aqui, né, da lei, das disposições relativas aos seguros sobre a vida e integridade física. E um tema inicial aqui, que eu acho que é muito caro, né, para a nossa modalidade de seguro, é a questão do dever de informar, que foi mencionado aqui no início pelas duas convidadas, que é a questão da informação, né, de quanto a informação e esse dever de informar decorrente da boa-fé objetiva é relevante no contrato de seguro. No contrato de seguro de pessoas ainda mais, né, porque é uma informação muito relacionada ao estado clínico, ao estado de saúde, à história clínica daquele segurado, daquele proponente, né, e essa relação é uma relação de muita confiança para que a seguradora tenha acesso a essas informações fornecidas por aquele proponente que está buscando ali a contratação. E a gente tem disposições específicas na nova lei sobre isso, né, a gente tem ali disposições gerais nos artigos 45, 46 e depois temos disposições específicas no artigo 119 sobre seguro sobre a vida e integridade física, né? Como que vocês veem aí os impactos, começando aqui pela Roberta, dessa nova disciplina do tema, né? Isso vai impactar também o fluxo de venda? Como que vocês veem isso? Há uma mudança jurisprudencial esperada? O que você acha? Eu acho que certamente vai ter uma mudança, né? E tem uma adaptação. Quando a gente fala de dever de informar, a gente pensa logo, eu penso logo no questionário de risco, né? E de como é importante que o segurado, por dever de informação, né, por transparência e por colaboração, traga as informações relevantes. Como muito bem você falou, né? Então, estados de saúde, estados patológicos, a pessoa, o segurado tem que saber, né? Que ele é a melhor pessoa para dizer qual é a informação que é relevante dar ao segurador. Então, até pegando um pouco a expressão até do artigo 46, que diz a seguradora deve alertar quais são as informações relevantes, né? Ok, a seguradora alerta, mas, né, quem é a melhor pessoa para dizer quais são essas informações é o próprio dono da informação, claro, né? Então, quando a gente analisa até toda a legislação relacionada ao questionário de risco, o que me chama a atenção é que a gente precisa, de alguma maneira, interpretar no sentido de a seguradora vai apresentar, né, o questionário a ser preenchido, seja num documento físico ou muito melhor, né, numa tela de celular, numa tela de um sistema para ser preenchido, e vão constar lá as perguntas e tal, mas o que eu acho importante é que o segurado, ainda que eventualmente o questionário não tenha uma pergunta sobre uma determinada hipótese, uma determinada característica do risco, ele é obrigado, né, por dever de informação, a fazer com que essa informação chegue ao segurador, porque assim o segurador vai poder, sobre os aspectos técnicos, né, analisar melhor o risco, precificar melhor o risco, né, e garantir, né, que o fundo mutual, né, que se espera que seja construído, seja o mais equilibrado possível. Então, a sensação que eu fico é de que os segurados precisam, né, ter essa consciência, né, e todos nós precisamos ter essa consciência de que a gente, como segurado, porque nós somos também segurados, claro, precisamos prover o segurador de toda a informação completa, né? Então, assim, eventualmente, se o questionário não tiver alguma questão, né, isso não é um salvo-conduto, né, para o segurado dizer, mas a seguradora, que pena, não me perguntou, portanto, não tinha o dever de responder. Não é verdade, né? Se espera das partes, né, é um dever de esclarecimento, da boa-fé, em ambas as partes, né, para ambas as partes. Então, assim, quando eu penso no questionário, essa é a primeira coisa que me vem à cabeça. Não, acho que super concordo com a sua análise, Roberta, e acho que a gente tem, né, uma discussão aí do questionário fechado, trazido aí pela nova lei, né, nessa questão de que a seguradora deve ter esse direcionamento das perguntas que ela faz aos segurados. E acho que sim, ela é a maior interessada em receber essas perguntas e a clareza, né, dessas informações que constam ali no questionário. Sem dúvida, isso permanece, já era um entendimento no Código Civil, o entendimento da jurisprudência, né? A gente tem até súmula sobre esse assunto do STJ, mas permanece o dever de informação como anexo à boa-fé, né? Então, assim, também a gente tem que pensar no mundo prático, que um questionário nunca vai ser completamente fechado, porque a gente não consegue nem imaginar, nem a medicina, né, consegue imaginar todo o rol de doenças, de questões clínicas que podem afetar a vida de uma pessoa. Então, obviamente, algumas perguntas vão ser abertas, mas com
recomendações, né, de informação completa, e o segurado tem que colaborar com a seguradora nesse sentido, né? E acrescentando também sobre pré-existência nesse sentido, Laura, eu acho que o texto da lei ele inova, incluindo especificamente, expressamente, um dever de perguntar, quando ele traz algumas peculiaridades adicionais nesse fluxo de questionário da seguradora. Então, isso é uma inovação bem interessante que exige aí uma atenção especial. E acho, assim, fazendo um paralelo, traçando um paralelo, Código Civil atual e a lei, antes a gente tinha a possibilidade de recusa mesmo, ou pelo descumprimento do dever de informar, ou eventualmente por risco expressamente excluído. E mais adiante veio a SUSEP e falou, olha, risco excluído desde que tivesse tido um questionário na circular 667. E com a nova lei a gente vê algumas condicionantes, né, que diferenciam isso. Quer dizer, 3 condições: que não exista prazo de carência estabelecido, que exista declaração pessoal de saúde, né, no ato da contratação, e adicionalmente que o segurado omita voluntariamente a informação de pré-existência. Então, assim, acho que temos alterações importantes, enxergo procedimentos adicionais aí nesse circuito, nessa jornada de contratação, mas eu acho que a gente cai na voluntariedade, que muito se aproxima da má-fé. Sim. Né, que a súmula anteriormente editada em meados de 2018, referia. Então, saímos da má-fé, mas entramos na voluntariedade, que no fundo vai cair numa questão de provas e vamos eventualmente chegar ao judiciário com diversas questões. Então, inovamos, mas a questão da intenção segue forte na minha concepção. E aí eu acho que é um combo também, né, do que a súmula já dizia, né? A intenção você foi perguntado, né? Você não sabia e não respondeu, sabia e omitiu, ou sabia e respondeu de forma equivocada. Então isso resulta na voluntariedade, né? E aí eu acho que só voluntariedade já seria suficiente, mas aí até a 609 fala de má-fé, né? Ou caracteriza esse comportamento como um ato de má-fé. Então, sim, acho que a gente vai ter talvez uma revisitação dessa súmula, talvez por um caminho parecido, né? Mas com novos termos aí da lei que demandam interpretação aí jurídica também. E um ponto que você comentou, né, é a questão da carência. A questão da carência versus pré-existência, né? Que foi um dos itens aí que você citou na sua análise. Isso é um tema tratado aí pelo artigo 118 da nova lei. E há uma questão de uma assunção de 2 sistemas pela lei, me parece, né? A carência no seguro de pessoas ou a questão de uma discussão no momento do sinistro se houve ou não uma omissão de um estado patológico anterior aí conhecido pelo segurado, né? Isso é uma inovação, isso não existia, né, na lei. A carência era um tema tratado muito pontualmente ali pelo Código Civil e tratado em mais detalhes pela regulamentação da SUSEP. Então, eu acho que esse artigo me parece trazer diversas questões ali, em todos os tipos de seguro, mas talvez no individual, com mais força, né? Eu tenho uma necessidade de estabelecer prazos de carência mais estritos, tenho talvez uma investigação mais aprofundada do estado de saúde prévio. Como é que você enxerga esses sistemas? Então, assim, tem uma questão muito importante aí, né? Assim, porque quando a gente percebe se a gente fizer uma leitura assim, muito assodada da lei, fica parecendo, né, que o Instituto da Carência não pode coexistir com a possibilidade de um clausulado que exclui, né, a declaração de pré-existência. Assim, não é a minha percepção, né, especialmente porque a gente está falando exatamente de uma movimentação, de uma necessidade do segurado prestar informação de boa-fé, né? E outro, assim, se ele não prestar informação de boa-fé, né, e ficar provado de que houve uma omissão, no meu entendimento, o contrato com ou sem carência, a seguradora pode e deve recusar, né, cobertura. Então, novamente, né, a presença da carência também não pode ser um salvo-conduto, né, que mitiga, né,
a percepção falha do segurado no sentido de que, bom, tem a carência, não preciso me preocupar em fornecer informação. Precisa, né? O dever de boa-fé, né, é a mais estrita boa-fé que deve existir entre as partes no contrato de seguro. Isso é muito, muito pungente, né, e deve ser muito respeitado. Deve ser a premissa de interpretação para todos esses artigos dessa lei. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, nessa interpretação, né? Essa é a minha visão. Eu concordo, acho que tem vários pontos dessa lei, esse é um deles, mas existem outros que a gente precisa fazer talvez uma interpretação sistemática, né? Não interpretar isoladamente. Acho que a lei pensou em 2 sistemas, carência ou pré-existência, mas a gente precisa excepcionar os casos que são efetivamente excepcionais, que a gente tem uma má-fé, né? Porque o sistema jurídico, né, brasileiro, sistema privado, nunca vai fornecer guarida para situações de má-fé, né? Então isso tem que estar bastante claro. Eu acho que permanece e acho que a gente precisa fazer essas interpretações, essas discussões são boas para isso, para a gente pensar nesses pontos aqui que não são simples, né? Então, se a gente fizer uma interpretação muito rasa, talvez a gente leve a um resultado que não é o desejado, né? E eu acho, também queria compartilhar a percepção de que tanto carência, pré-existência, elas tendem a se tornar razões de recusa cada vez mais, talvez, fragilizadas quando a gente pensa em seguros massificados. Queria trazer esse ponto de vista também, porque esse detalhamento adicional, esse cuidado no ato da comercialização, ele traz um impacto no fator de distribuição. Então, pode ser que, dado os valores envolvidos e tudo mais, e o contexto da distribuição dos massificados, acabe que opte-se por não mais se utilizar tanto essas causas, esses fundamentos para recusa, obviamente guardando espaço, fazendo as ressalvas para os casos que vierem a fugir da normalidade, como fraudes, enfim. Então eu acho que como você menciona, o sistema ele protege o Instituto do Seguro, né? Como um todo, e fica ressalvada essa observação. É isso aí. Acho que também um ponto, né, gente, que é sempre bastante discutido na área de seguro de pessoas, quer dizer, em todas as modalidades de seguros, mas em seguro de pessoas é um tema recorrente ali do agravamento de risco. E fazendo essa relação com a questão do questionário de risco, acho que tem uma ligação clara na nova lei sobre isso, né, que talvez não fosse tão claro no Código Civil, e agora há uma relação. Então, assim, o risco inicialmente subscrito pela seguradora é aquele declarado no questionário de risco. Se há uma alteração daquele risco durante a vigência contratual, há impactos, né, possibilidade de rescisão do contrato, e se o sinistro decorrer daquele evento de agravamento também. Aí é uma novidade específica, né, o artigo 17 aí da nova lei sobre seguro de pessoas, indicando que o agravamento inicialmente não serviria para uma recusa de cobertura, mas sim para uma readequação de prêmio. E daí queria te ouvir, Roberta, sobre isso. Acho que é um ponto polêmico. Esse é bem polêmico, né? Até hoje a gente discute muito isso, né? Todo o mercado. Eu acho, mais uma vez, a gente precisa ter um cuidado aqui na interpretação, né? Então, assim, eu vejo 3 coisas aqui importantes. Primeiro que a lei traz uma expressão relevante, né? Então, no seguro de vida, integridade, mesmo que em caso relevante agravamento de risco. Então, tem uma expressão subjetiva aí, que eu acho me incomoda, né? Eu gosto sempre que a gente olhe para um critério objetivo que traga mais segurança jurídica, né? Então, essa expressão, para mim, está muito subjetiva, poderia ter sido mais objetiva. Outra coisa que me chama a atenção também é que, assim, é isso que você estava falando. Assim, se a gente for numa leitura bastante assodada, o que a gente pode entender é de que no seguro de vida o que vai sobrar no final do dia para o regulador em caso de agravamento de risco, fazer a complementação do prêmio, né? Como se a complementação do prêmio, né, fosse uma bala de prata, né, para resolver a questão do agravamento que trouxe um desequilíbrio para a carteira, para a mutualidade, né? E não é verdade, né? Então, assim, eventualmente, a depender do risco, pode ser que sim, né? Mas não para todos os riscos, né? Então, essa é uma questão. Outra questão que também me chama a atenção é que a seguradora, né,
ela é entidades privadas, né, e elas trabalham com o princípio da livre iniciativa, né? Então, é possível, né, que o risco agravado vá de tal forma, chegue de tal forma a um limite, que a seguradora ela não faça parte do apetite a risco dela, das políticas de subscrição, de tomar aquele risco, né? E ela tem o direito de, no final do dia, decidir, né, pelas práticas comerciais, estratégicas dela, entender aquilo que ela vai e que ela pode, como gestor do fundo mutual, ela precisa gerir o equilíbrio desse fundo. Então, não é uma decisão fácil também, né? Então, acho que fica um pouco também prejudicado a livre iniciativa nesse sentido. Então, assim, esse é um tema, né, bastante polêmico, né? Que a gente ainda vai debater muito no momento da regulação do sinistro, com certeza. E eu acho que esse é um ponto, Roberta. A gente ainda vai debater, porque, no fundo, quando a STJ trouxe a súmula sobre embriaguez, né, a súmula 620, embora o conteúdo fosse desfavorável, né, aos interesses do mercado segurador, as seguradoras permaneceram imbuídas na intenção de combater esse conteúdo dessa súmula, não em benefício próprio, mas em proteção ao mutualismo. Que, uma vez que certos comportamentos indesejados e não previstos, portanto não precificados, podem sim ser uma afronta ali ao equilíbrio econômico da carteira, né? Então, mesmo diante de uma previsão aparentemente distante ali dos interesses do mercado, eu acredito sim que haverá, que continuaremos debatendo esse ponto, encontrando um meio termo, né? Que signifique segurança para quem contrata, mas também para quem faz parte ali do fundo mutual e contrata o consumidor coletivamente considerado. Acho que caminhamos para isso. Sim, e acho que tem pontos relevantes, né, no que vocês duas falaram sobre a livre iniciativa. Tem um outro artigo da lei, né, que dá guarida a isso, que é o artigo 51. Então, há um reconhecimento dessa livre iniciativa das seguradoras. E, de outro lado, há também uma questão da possibilidade das seguradoras informarem que não trabalhariam com aquele determinado risco, né, e recusarem durante a vigência. Então, a questão do agravamento, ela não tem que ser vista só no momento do sinistro, né? Ela pode acontecer no momento anterior e haver uma manifestação da seguradora nesse sentido, já que aquele apetite de risco não abrangia aquele risco. Se ela soubesse que o risco era efetivamente aquele, não haveria emissão de seguro, né? Isso, na prática, cria uma necessidade de maior proximidade, me parece, entre segurador e segurado, né? E aí a gente entra nas questões das diferentes modalidades de seguros de pessoas, né? Dos coletivos, dos individuais, né? Daqueles comercializados também por representante. Então aí a gente tem que ver caso a caso como isso se coloca, me parece. Mas, passando aqui para um outro tema, são muitos temas na nova lei. Acho que o próximo tema que a gente tinha selecionado aqui é um artigo 97 da lei. É um tema também bastante polêmico. É o artigo que indica, né, fala expressamente do seguro sobre a vida e integridade física que tenham finalidade indenizatória ou tenham aí uma vinculação com o pagamento de uma dívida, né, com o pagamento com o cumprimento de uma obrigação contraída pelo segurado, acho que é a palavra utilizada pela lei. E aí, para esses seguros, a lei estabelece que serão aplicadas as regras de seguros de danos no que couber, né? E aí isso gerou muita discussão. Então agora isso é seguro de dano, não é? O que muda na prática? Quais são os seguros atingidos por essa regra? O que você nos diz sobre isso, Hélida? Eu vou começar pela resposta. Não é seguro de dano, não muda o ramo, mas vamos desenvolver, né, o que eu acredito que sirva como fundamentação para essas conclusões precipitadas da minha parte. Bom, seguro de pessoas, o seguro de vida via de regra, né, a gente não enxerga uma função indenizatória típica. Existe uma questão doutrinária, conceitual, bastante aprofundada sobre esse assunto, mas que, resumindo muito, de uma maneira muito simplista, a gente enxerga que a vida ela tem um valor inestimável e, portanto, ela não pode ser precificada. Muito por isso, o Código Civil atual ele prevê a possibilidade de contratação de diversas apólices ao mesmo tempo sobre a mesma vida assegurada. Há quem diga, né, outra parte da doutrina que
há sim a possibilidade de estimar o valor de uma vida e, na verdade, quando a gente fala de contratação de seguro de vida, essa estimativa ela é prévia ao dano, ela é simplesmente acontece no ato da contratação. Então, quando você escolhe lá seu capital segurado, ali você estaria quantificando sua possibilidade de dano. Nem por um lado, eu me afilio mais ao primeiro pensamento de que a vida é inestimável e também, assim, assumir o Código Civil atual. E o que permanece na Lei de Seguros que a gente está debatendo. Mas isso é o seguro de vida comum, aquele para caso de morte, em que os valores vão para os beneficiários, geralmente, eventualmente, herdeiros. Mas a questão, ela comporta algumas exceções. Existem, sim, seguros em que o risco recai sobre a vida ou a integridade física de alguém, de uma pessoa, mas os aspectos... Ao mesmo tempo, esses seguros, eles garantem uma recomposição patrimonial em caso de sinistro. Exemplo clássico é o seguro prestamista, né? Aquele que é atrelado geralmente a um contrato de financiamento, enfim. Ou aqueles seguros que prevêem um pagamento de diárias por tempo de incapacidade ali do segurado, geralmente profissionais liberais. E aqui vou só fazer um parêntese, né? Que eu... garantindo aí que todo mundo esteja na mesma página, quem nos ouve ou nos assiste. Os seguros prestamistas, eles são aqueles que prevêem a quitação da dívida para uma instituição financeira. Então, o primeiro beneficiário nesse cenário é a instituição financeira, que recebe a quantia exata do saldo devedor. E aqui que entra a questão da função indenizatória. Não faz sentido você pagar um capital segurado que supere o saldo devedor no momento do sinistro, sob pena da instituição financeira desejar que esse sinistro aconteça e se distorça todo o instituto. Então aqui a gente tem a exata compensação do dano, da dívida que é saldada com aquele capital segurado. Da mesma forma, a gente tem as diárias por incapacidade, que pressupõem uma declaração exata no momento inicial da contratação com relação à estimativa da renda mensal do profissional liberal. Se aquele profissional liberal ele se estima a sua renda num valor irreal, da mesma forma, em caso de sinistro, esse sinistro acaba sendo uma aposta, né? Uma coisa positiva, ele ganha com diárias superestimadas. Que é a grande questão de que o segurado nunca pode ter interesse na realização do risco, né? Exatamente. Então, assim, a gente mata, não é seguro, se torna outra coisa. Porque se há interesse na realização daquele evento, não dá certo, não estamos diante de seguro. Então, tudo isso para dizer que, no fundo, a gente já entende o mercado, as pessoas em geral, a gente já entendeu que existem seguros de vida sem função indenizatória, e existem seguros de vida ou sobre integridade física com função indenizatória, que estão sim adstritos a uma recomposição patrimonial. Então a gente já trabalha assim, a gente já opera dessa maneira. Vem a lei e de uma maneira muito feliz, no meu entender, e traz isso de uma maneira bastante expressa, proporcionando esse tipo de debate, né? Que a gente para classificar, para conceituar o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Então, agora, expressamente, a gente tem no artigo dizendo, né, que se submete vou ler aqui para todo mundo ficar... Os seguros contra os riscos de morte e de perda da integridade física de pessoas que visem garantir o direito patrimonial de terceiro ou que tenham finalidade indenizatória, submetem-se no que couber às regras do seguro de dano. Então, sim, submetem-se às regras do seguro de dano. Significa que eles são... passam a fazer parte do ramo de danos? Não. No meu entender, isso seria uma conclusão precipitada e, portanto, equivocada. Mas os princípios adotados nesse tipo de regulação de sinistros, eles observam, sim, essa estrita relação entre o evento, o dano e o ressarcimento. E, adicionalmente, acho que o parágrafo, né, do artigo que a gente está falando, ele replica o que já é básico nas nossas condições gerais, quando a gente está falando de capital fixo, em que
o capital segurado ele é fixo, o saldo devedor do financiamento, do empréstimo, quer que seja, ele é decrescente, e no ato do sinistro eu tenho uma diferença entre saldo devedor e capital segurado, que este sim, ele passa a observar, a gente vai ter o mesmo seguro, aqui observadas os princípios dos seguros de danos, com relação à quitação do saldo devedor, mas o remanescente observadas as regras do seguro de vida. Então, é uma inclusão condiz com o que a gente já pratica, e ainda que às vezes de modo intuitivo, e faz, na minha percepção, faz total sentido para fins de clareza. Eu acho que vamos bem nessa... Também a minha percepção, acho que a gente tem agora uma positivação aí, de uma forma, de algo que já vinha sendo discutido na doutrina e agora passa a ser inserido na lei. A gente tem que ter esse cuidado na interpretação, né, para não criar uma elasticidade muito maior, né, do que a norma quer. Eu acho que o que a Elida colocou de que isso já era praticado, isso já era inclusive ratificado pelas resoluções da SUSEP. Então, se a gente olhar as normas da SUSEP que foram revisadas, né, lá atrás, a resolução 365, que tratava do seguro prestamista, mas depois com a revisão que aconteceu em 2022, essa regra do primeiro beneficiário, segundo beneficiário para o prestamista já era uma regra que existia nas normas, já era praticada pelo mercado e tinha muito a ver com essa questão da finalidade indenizatória do seguro, e está super em linha agora com a nova lei, né? Então, obrigada, Elida, vamos... acho que é muito bom inserir esse tema. Você quer comentar, Roberta, alguma coisa? Eu só concordo, e só para... ainda que a gente tenha uma discussão, né, de alguns princípios indenizatórios, isso não faz com que esse seguro se transforme num seguro de dano, né? Sim. Só essa complementação. Isso não é suficiente para levar ele para um outro ramo, né? Então, concordo com ele. Tá ótimo. Acho que passando para um quarto tema aqui, macro, que eu acho que é um tema que, na verdade, ele é muito importante na nova lei, é o capítulo de regulação e liquidação de sinistros, e ele está dentro das disposições gerais da nova lei do contrato de seguro. Portanto, ele afeta tanto os seguros de danos quanto os seguros de pessoas, né, seguros sobre a vida e integridade física, e a gente passa de uma regulamentação infralegal muito sucinta, né, sobre fluxo de regulação e liquidação, para uma normatização do tema, né, que passa a ser parte da lei, uma normatização muito detalhada, com fluxo próprio, prazos próprios, questão de documentação e principalmente consequências jurídicas, né, importantes no caso de descumprimento desses fluxos e obrigações. Então, Elida, quais são os desafios aí nessa questão, né, até pensando nas seguradoras para se adaptar a isso? O que vocês esperam, né? O que você está vendo como esperado aí da regulamentação infralegal da SUSEP sobre esse tema, que a gente está aguardando aí com bastante ansiedade? Então... acho que esse tópico ele traz desafios basicamente operacionais, né? Assim, a lei ela cria regras rigorosas, prazos, procedimentos, traz a questão do que ela chama de decadência, do direito de recusa. Então isso, a princípio, deu uma certa apreensão, porque a lei sugere que, havendo recusa por um determinado motivo, isso não poderá ser revisto em outras esferas, em outras instâncias, o que hoje já, nesses debates tão proveitosos que a gente tem, já se verifica que existem argumentos constitucionais que podem subsidiar nessa jornada aí, né, enfim... A lei prevê a questão dos adiantamentos proporcionais em caso de quantias incontroversas, compartilhamento de dossiê de sinistros, né, de documentos da regulação. E acho que aqui o desafio, assim, passa por... Na verdade, esses desafios, eles impõem às seguradoras uma real revisão, uma necessidade de revisão profunda dos fluxos, capacitação de equipe, que a gente já falou, modernização de sistemas, porque a gente está falando de controles de prazos, de processos, documentação, então uma governança quanto à documentação produzida durante esse fluxo, expectativas com relação à regulamentação. Eu espero, né, e torço para que a SUSEP traga detalhamentos adicionais, porque a lei já é bastante detalhada, mas pontos adicionais que tenham uma visão prática, guardem uma sinergia com
os ramos mesmo, com os desafios inerentes a cada tipo de atuação, porque a gente sabe que são muitos. Então, espero que a regulamentação seja prática, né? Do ponto de vista e realista, né? Dentro das seguradoras, já falamos, revisão de processos, produtos, condições gerais, e assim, no fundo, o que eu vejo de ponto principal sobre esse tópico, regulação de sinistro, eu não acho que carregue grandes questões jurídicas, mas talvez dentro das seguradoras esse seja o tópico de maior complexidade, porque ele é absolutamente multidisciplinar. Ele passa por diversas áreas, então a gente está falando do departamento de regulação de sinistro, sim, mas tem uma interface com o departamento financeiro, atendimento ao cliente, eventualmente ouvidoria, contencioso, judicial. Então, talvez sejam as mudanças ou as alterações que mais demandem um esforço prático mesmo, de gestão de projetos, reestruturação de fluxos e processos internos. Eu acho que isso isso. Muita coisa. Muita né? coisa. Muita coisa a fazer. O que você acha, Roberta? Eu concordo. E, assim, também estou na expectativa da SUSEP ajudar a gente, né, com essa regulamentação, porque são muitos detalhes, né? Muitas novidades, e eu também escuto, assim, na seguradora, né, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, a gente treina, né, todos os departamentos jurídicos, né, estão sendo chamados para dar um apoio nas suas áreas internas, na área de regulação de sinistro principalmente, mas no final do dia, a gente também não sabe o como, né? A gente sabe o quê, e a regulamentação da SUSEP é muito necessária e vai vir em boa hora, então estamos numa expectativa positiva. É isso. Eu acho que esse tema da regulação de sinistro, ele é um ponto crucial aqui, né? Porque é uma obrigação contratual muito relevante da seguradora. Ela tem essa obrigação de regular, né? Sim. E aí eu acho que é o que você falou também, né, Elida? A gente tem que aplicar esse capítulo de acordo com a realidade de cada produto, né? Então, tem lá o artigo que fala que o relatório de regulação e liquidação é um documento comum às partes, né? E a gente vai precisar entender o que é um relatório de regulação e liquidação para cada modalidade. Me parece que é um documento muito diferente se eu estiver falando de um seguro viagem, de uma despesas médicas, odontológicas, um sinistro relativamente pequeno, de regulação simples, rápida, facilitada, né? Sem regulador externo, muitas vezes feita pela equipe interna ou equipe terceirizada, mas ali muito ligada com o departamento de regulação da seguradora. E, diferentemente, se eu estiver falando de uma cobertura de invalidez funcional total por doença lá num seguro de vida individual, com capital elevado, com necessidade de perícia, às vezes junta médica, então uma regulação que pode se alongar, que vai gerar um relatório de regulação que na verdade, um relatório pericial, né, um laudo pericial aí relacionado a essa apuração da invalidez ou não, enfim. Então, acho que a gente tem esse cuidado de aplicar de acordo com a modalidade, e isso é um desafio grande. Que a gente acha que mercado de seguros, né, para quem está fora, não sabe a quantidade de produtos e de realidades dentro. Como se tivesse tudo numa mesma caixinha. Não é, né? São muitas caixinhas, muitos processos, né? Exatamente. Bom, para não deixar de tocar no tema do beneficiário, né, acho que a Elida comentou logo no início, acho que é um tema sempre muito relevante para o seguro de pessoas, né, a gente está falando de um produto que tem esse caráter previdenciário, esse viés social, e o beneficiário é tratado na nova lei com mais detalhes, né, com mais hipóteses ali de esclarecimentos, mais detalhado do que o Código Civil nesse ponto, mas tem uma inovação muito discutida também no mercado, que a gente também está esperando aí o que a SUSEP vai dizer sobre isso, que é o artigo 115, parágrafo 4º, que fala sobre a destinação do que a lei chama de capital abandonado para um fundo público, né, para o FUNCAP, Fundo Nacional de Calamidades Públicas. Como que você está enxergando esse ponto? Quais são os desafios aqui, Roberta? É um desafio enorme, né? Então, assim, não só uma novidade, mas uma novidade super surpresa, né? Porque esse texto ele não estava no substitutivo original que foi levado ao Senado, né? Ele foi apresentado em plenário, então todo mundo, né, ficou muito surpreso com esse texto, mas, enfim. Bom, se tem alguma coisa de positiva que eu acho que pode ser, o estímulo à indicação do beneficiário, porque hoje em dia, quando a gente vê os segurados brasileiros que contratam seguro de vida, eles não têm essa prática, não, né, de maneira quanto mais.
Então, se isso for um estímulo à indicação do beneficiário, a manter o segurador informado de todos os dados do beneficiário, eventualmente trocar, né, durante a vigência da apólice, essa possibilidade existe. Se isso for um estímulo, ao longo do tempo, até esse artigo talvez fique esvaziado, né? E a gente não precise, como segurador, ir buscar os beneficiários, né? Então, que bom. De repente, a intenção foi essa. Agora, tem algumas coisas que me chamam a atenção também. Então, o artigo traz a expressão asseguradora, ciente do sinistro, né? E dentro do prazo prescricional, vai fazer lá o aporte, né? Do capital segurado para o fundo. Então, essa expressão ciente do sinistro, né, tem que tomar também um pouco de cuidado na interpretação para não parecer que a mera ciência do sinistro, né, automaticamente vai fazer com que o capital seja pago, né? Não, é preciso, né, a seguradora precisa ser oportunizada, né? É um dever da seguradora, como a Laura disse, de avaliar, de receber informação, de analisar a cobertura ou não. Então, assim, a mera ciência não traz uma consequência automática de pagamento de indenização. E o que tem preocupado muito o setor é que, de alguma maneira, esse ônus de buscar a informação, buscar o beneficiário, está com a seguradora, né? E no final do dia, a maior preocupação isso vai trazer um custo para a seguradora, né? De uma despesa para a seguradora, que no final do dia pode chegar a impactar o valor do prêmio, a precificação e o cliente final, né? Que é o que a gente não quer, né? A gente quer popularizar o seguro, que o seguro seja acessível, né? E bem utilizado pela população e por todo mundo. Então, tem um pouco essas preocupações, né? Além disso, há uma preocupação também de como é que o segurador vai fazer esse pagamento, né? Esse aporte, qual é o instrumento que vai dar validade para o pagamento, né? E para que o segurador receba quitação desse pagamento. Sim. Então, essas questões são questões que a gente ainda está se debatendo e também vai precisar de regulamentação para dizer como é que tudo isso vai acontecer, né? Então, é importante a gente aguardar também a regulação e o que vai vir. Acho que sem dúvida esse ponto de exoneração da seguradora, né? Se ela está pagando a esse beneficiário indicado pela lei, a esse fundo que terá essa legitimidade, ela precisa pagar com essa certeza, né? Eu acho que essa questão da indicação do beneficiário, da importância, acho que é um ponto super relevante. Talvez a gente precise, né? E esse episódio aqui de hoje talvez contribua para isso, colocar a importância da indicação de beneficiário, já que o seguro, né, na cobertura de morte tem esse viés, né, de destinar aquele capital para aquela pessoa indicada pelo segurado, pessoa ou pessoas, né, independentemente de relação afetiva, econômica, vínculo de parentesco. Então, essa liberdade tem que ser preservada. Então, é importante que haja cada vez mais estímulo, educação mesmo, né, educação dos segurados. E aí a gente conta muito com o corretor, acho que nessa linha, né, com o corretor, com o estipulante, com aquele intermediário que faz essa ponte com o segurado. E a seguradora também mantendo esses canais que ela possa receber também alterações, né? Porque o segurado, enfim, tem essa liberdade de indicar e depois de alterar também. E aí, se a gente tiver que realizar esse pagamento ao FUNCAP, acho que sem dúvida esse formulário, esse procedimento a ser seguido, né, ele precisa ser regulamentado. Apesar do artigo não falar expressamente de regulamentação infralegal, eu acho que aqui a gente espera, né, que a SUSEP... É necessário, né, Laura? É necessário, né? Necessário. E eu acho que você tem um ponto que traz impacto financeiro, esse, né? Esse é talvez o dispositivo de alerta ali dos nossos amigos atuariais, para que eles tenham isso em mente, já verifiquem e sejam atentos a esses impactos financeiros que a gente, como seguradora, pode vir a ter. E considere isso no todo, né? E considere isso no todo, exato. Exatamente. É isso mesmo. Olha, é isso, Roberta, Hélida, acho que a gente teria vários outros temas aí para tratar na lei, tanto nas disposições gerais, como também aí na parte de pessoas, né? A questão do suicídio, a questão do seguro coletivo, que é muito importante para o seguro de pessoas. Mas acho que foi ótima a discussão, quero agradecer novamente a Ida, agradecer a vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo aberto aqui. Queria ouvir vocês aí com as considerações finais para a gente encerrar esse episódio. Meu enorme agradecimento à Ida, excelente iniciativa. Obrigada a você, Laura, pelo convite, a Hélida por dividir essa mesa aqui comigo. Foram discussões muito ricas e a gente precisa fomentar ainda mais essas discussões, né?
Então, assim, esse é um ponto, a gente não para por aqui. Vamos participar, né, de muitas discussões, de muitas conversas. A gente precisa colocar essa lei em prática e de forma harmoniosa para todo o mercado e para atingir o cliente final, que é quem importa, né, no final. Sem dúvida. É Obrigada. isso aí. Obrigada, Laura. Obrigada, Roberta, também. E vamos adiante. Acho que a jornada é intensa, desafiadora, mas a gente está em boas companhias, né? Então, vamos juntas aí entender os melhores caminhos para todos os players aí desse jogo. É isso, é uma rodada inicial aí de episódios do AidaCast, que está só começando. Acho que a gente continua discutindo esse tema em outros episódios, aprofundando em outras questões. Queria deixar um convite também para todos se associarem à AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguro, e também participarem das nossas reuniões, né, do GNT, do Grupo Nacional de Trabalho de Seguro de Pessoas. As reuniões são online e bimensais, ficam todos convidados. Muito obrigada pela participação, obrigada novamente a vocês e até a próxima.